necropolítica, capitalismo, destruição da natureza e futuro da humanidade. Ailton Krenak, líder indígena, descreve tudo isso no seu livro Futuro Ancestral. E esse é o assunto de hoje no Resenha de Mulher. Nesse livro, trazendo uma visão indígena para o século XXI. Então é muito importante ter uma visão um pouco mais disruptiva em relação às práticas ocidentais. O primeiro capítulo, ele já inicia chamando como saudações aos rios e traz essa perspectiva do cuidado e da harmonia que os indígenas têm com a água e com os rios. Para a etnia Krenak e outras etnias indígenas também, um rio é um avô. Um rio tem história e um rio pode te contar histórias, te levar para o futuro também. Então essa relação de ancestralidade com os rios é muito forte, tanto na cultura Krenak quanto também nesse livro. Então ele destaca que algumas práticas são vistas pelos indígenas como práticas de inimigos da água. São essas práticas: garimpo, a mineração, a apropriação indevida da paisagem e o resfriamento de ciclos industriais. Tudo isso, na visão de Krenak, é uma prática em que não há uma relação de harmonia e nem de cuidado com a água. Ainda sobre os rios, então, ele nos questiona: poxa, você sabe os nomes dos rios da tua cidade, do teu país? Qual é a relação que você tem com esses rios? Você entende que os rios fazem parte desse tecido urbano ou os rios são descartáveis, são dejetos, né, para a sua comunidade? E então ele faz um questionamento, que conhecemos nomes de alguns rios muito famosos, por exemplo, o rio Ganges, na Índia, que é considerado um rio sagrado. E a pergunta é: somente esse rio é sagrado? E ele é sagrado por quê? E para quem? Os nossos rios não são sagrados? O rio Tietê não é um rio sagrado? O Solimões não é sagrado? O São Francisco é ou não é sagrado? O Guaporé, o Araguaia, o Amazonas são rios sagrados? Pois para os indígenas são. Os rios são sagrados e eles fazem relação íntima, tem uma relação íntima, espiritual, cultural com os indígenas. Então ele destaca como que é essa relação que eu tenho dito aqui a vocês, né, sobre essa harmonia com os rios. Então ele fala sobre 3 povos: os ribeirinhos, da região Amazonas, o Arau e o Uru. Esses 3 povos, eles têm uma prática muito interessante que é semear a água. E numa visão mais decolonial, nós podemos entender como essa prática é tão importante para o mundo científico. Então, só para vocês terem uma ideia, em Lima, no Peru, cientistas foram até o vilarejo de Huamatanga e estão estudando as antigas técnicas do povo Huari sobre o gerenciamento de água na região. Esse povo, ele faz o desvio de fluxo dos córregos das montanhas na estação chuvosa e direciona-os para bacias de infiltrações naturais. É uma forma de gerenciamento e cuidado com a água, para ter o abastecimento da sua comunidade e da sua cidade. Então são cientistas, é o núcleo científico, intelectual, que vai até a ancestralidade, vai até essas comunidades para aprender com eles. Então, quando o Krenak traz esses exemplos desses povos, ele quer mostrar assim que essa relação de harmonia e de bem-estar entre natureza e cidade é possível. E ele faz um questionamento: será que vamos matar todos os rios? Porque as práticas que vêm acontecendo com os rios no Brasil, na América do Sul e em diversos outros rios do mundo, tende-se a que eles morram. E Krenak faz uma ponderação. Dizem que a quantidade de água que existe na biosfera do planeta Terra
agora é a mesma de bilhões de anos atrás, quando se formaram os ecossistemas terrestres que a gente aprecia. Diante desse argumento, alguém pode dizer: ora, se a água nunca diminui, qual o problema? Acontece que ao transformarmos água em esgoto, ela entra em coma e pode levar muito tempo para que fique viva de novo. O que estamos fazendo ao sujar as águas que existem há 2 bilhões de anos é acabar com a nossa própria existência. Então, Krenak faz essa reflexão para nos alertar que a nossa existência depende diretamente do bem-estar e da saúde desses rios e da saúde dessas águas. Se nós transformarmos esse grande volume de água em esgoto, isso ameaça a existência dos seres humanos. No capítulo seguinte, ele traz uma relação da necropolítica. Então, a necropolítica colocada como centro desse grande emaranhado, dessa grande complexidade. A necropolítica é um termo do filósofo Achille Mbembe, ele é de Camarões. A necropolítica, segundo Mbembe, significa que, para o sistema capitalista, é normalizado que algumas etnias, algumas pessoas, algumas comunidades, algumas nações possam viver enquanto outros possam morrer. Então normaliza-se essa morte de pessoas de certa nação, normaliza-se mortes de pessoas de certa etnia, normalizam-se mortes de comunidades, de periféricos, e isso está no centro dessa política. Mais do que um sistema, trata-se do capitaloceno, em que o capitalismo está no centro das relações sociais, das relações econômicas, das relações ambientais. E por isso a necropolítica é muito utilizada para saber onde pode ser devastado o meio ambiente, quais comunidades podem ser afetadas, quem pode morrer e quem pode viver, de quem pode se normalizar. Quando isso acontece, Krenak diz que isso é uma das práticas que leva ao genocídio indígena, que acontece desde a invasão dos portugueses na região da América do Sul, reduz os encantos da vida e empobrece a própria existência. E aí ele traz a questão da convergência política. Quando nós falamos sobre a convergência política, segundo o Nego Bispo, queremos dizer que é uma confluência. É uma forma de você buscar um equilíbrio. E Krenak diz assim: o Brasil ia conseguir juntar uma espécie de trabalhismo com capitalismo e produzir uma nova experiência de gestão política neoliberal. Ou seja, haveria sim uma política neoliberal, mas com a condição de haver um cuidado com o meio ambiente e que isso substituísse o colonialismo. Pois Nego Bispo escapa dessa gramática dizendo que o que interessa a ele são as confluências, sendo ao mesmo tempo capaz de elaborar uma crítica que as articula as convergências e divergências, sem negar os eventos políticos nem querer escapar do sentido histórico das coisas. Ele diz que não precisamos ficar subordinados a essa mesma lógica e procura animar uma perspectiva em que as confluências não dão conta de tudo, mas abrem possibilidades para outros mundos. Quando ele diz isso, então, que ia conseguir, no início do trecho dele, que eu acabei de explicar a vocês, quer dizer que não conseguiu e quer dizer que talvez não consiga mesmo esse equilíbrio, mas que para ele o que importa é que hajam essas confluências, que não vão dar conta de tudo, mas abrem possibilidades para outros mundos. Krenak nos questiona: seremos transformados em espectadores? Iremos ver essa grande poluição do plástico e apenas assistir? Iremos ver a destruição dos rios, a morte dos rios e apenas assistir? O que iremos fazer? Seremos meros espectadores? Então, o autor ele traz uma fala do José Mujica, que diz assim: estamos substituindo a ideia de cidadão pela experiência de consumidor. Então, essa é uma relação de consumo e consumismo. O que nós queremos enquanto cidadãos? Sermos, de fato, sujeitos dessa cidade
ou apenas vivenciar essa experiência de consumo exacerbado. Diante disso, o autor então nos traz um outro conceito. Sendo a cidadania vinda da cidade, do conceito de cidade, a florestania vem a partir do conceito de floresta. E a ideia é que haja um entrelace entre a floresta e a cidade. E a pergunta é: como converter o tecido urbano industrial em tecido urbano natural, trazendo a natureza para o centro e transformando as cidades por dentro? Isso são as confluências que ele diz anteriormente do Nego Bispo. Elas não são a solução, mas elas abrem possibilidades para novos caminhos. Então, de que forma que nós podemos trazer essa natureza para dentro das nossas cidades? Em que, em seus termos, o autor diz, é o pisar suavemente na terra. Então, eu trago aqui para vocês alguns exemplos. Essa concepção de cidade, chamada cidade-jardim, é uma cidade, é uma construção arquitetônica e urbanística do povo Curricugu, no Alto Xingu, aqui no Brasil. Essa primeira imagem é uma representação, né, de como seria no ano de 1400, ali na região do Mato Grosso. E ali em 2019, como ainda é. Então vejam o desenho dessa cidade-jardim. Ali existe então a comunidade, né, das pessoas indígenas, no caso. Dentro desse grande círculo existe a produção agrícola. Há também trechos de estrada, como vocês podem ver, e ao mesmo tempo as casas, que são as ocas, junto com as árvores. Agora vejam essa aqui, muito parecida. Isso aqui é do século XXI, na Dinamarca. Foi um arquiteto dinamarquês que fez essa construção. É um bairro em Copenhague, que é muito próximo a isso aqui. Muito próximo à cidade de Jardim desse povo no Alto Xingu. Segundo o arquiteto que projetou esse bairro, ele se inspirou nos vikings nórdicos ancestrais da Dinamarca. Porém, é muito parecido com a cidade de Jardim do povo do Alto Xingu. A minha pergunta é: você vê isso como possível no Brasil? Talvez essa projeção de casas em fatias de pizza e dentro de uma cidade, de uma capital, fica um pouco mais difícil. Mas dentro no interior do país, seria possível? Veja como é interessante, né? Aqui no fundo da casa tem a horta, aí tem a casa, e lá no meio, lá daquele círculo, ficam os carros, como se fosse um estacionamento mesmo, e ali há uma certa forma de segurança, porque fica algo bem fechado, né? Pelos muros, são muros verdes também, então há uma questão de acústica. Então é muito possível imaginar aqui as crianças brincando nesse espaço, tendo a compostagem dos alimentos orgânicos dentro dessa própria comunidade, vira como se fosse uma quadra, né? A quadra de um bairro. É muito interessante. Bem, e aqui eu trouxe também para vocês alguns outros exemplos do que seriam essas confluências de trazer a floresta para dentro desse tecido urbano. A primeira imagem fica na China, em Laozhou, se eu não me engano esse é o nome, em que é a cidade floresta. É uma concepção já de vanguarda para a produção e criação dessa cidade. E embaixo, em Bogotá, na Colômbia, que é o maior jardim vertical em Bogotá. Esse tipo de construção em que você traz a vegetação para dentro das cidades melhora a oxigenação da cidade, a questão térmica também, há uma redução da sensação térmica nas cidades. E aí ele diz assim, ó: vamos erguer um bosque, jardins suspensos de urbanidade, onde possa existir um pouco mais de desejo, alegria, vida e prazer.
ao invés de lajotas tampando córregos e ribeirões. Então essa é a crítica dele em relação às cidades. Ele vê as cidades muito sem vida, muito sem perspectiva, muito tampando córregos e ribeirões, lajotas, cimento, tudo cinza, tudo escuro, barulhento. Então a ideia dele é de que forma podemos trazer essa florestania para dentro das cidades. Pois bem, então ele o tempo todo traz essa questão de voltar à ancestralidade e nos faz uma reflexão que é muito importante. Para começar, o futuro não existe. Não apenas o imaginamos, nós apenas o imaginamos. Dizer que alguma coisa vai acontecer no futuro não exige nada de nós, pois ele é uma ilusão. Então, pensar no futuro não exige nada de nós, é uma grande ilusão. Temos que pensar no presente, óbvio, projetar o futuro, mas pensar no presente e buscar essa ancestralidade. E aí ele também trata essa questão da competitividade, desse risco de projetar o futuro de forma desenfreada. E o risco de projetar o futuro, assim, é muito grande, pois vem embalado em ansiedade, em fúria, em uma tremenda aceleração do tempo. Olhar sempre para o futuro e não para o que está ao nosso redor está diretamente associado ao sofrimento mental que tem assolado tanta gente, inclusive os jovens. Então, as crises de ansiedade, de burnout, têm relação direta com esse olhar acelerado do tempo, essa ansiedade em relação ao futuro. E por fim, eu que sou da área da educação, para mim isso foi muito instigante, mexeu comigo, né, quando ele traz esse assunto no livro, e ele fala sobre educação. E o que entendemos como educação? E na sua visão ele diz assim: escola não é prédio, mas uma experiência geracional de troca que deveria ser enriquecida e valorizada, na qual as pessoas que passaram por coisas distintas podem compartilhar conteúdos que ajudem as crianças a se prepararem para a vida adulta. Então, essa noção de compartilhar experiências, compartilhar temas, compartilhar conteúdos, aprender com os mais velhos, aprender com as crianças, aprender com os adolescentes, é a perspectiva de educação de Krenak. Por fim, você acredita que essas confluências são possíveis? Você acredita que podemos trazer um pouco de florestania para as nossas cidades? Você acredita que podemos pensar mais no presente e nas atitudes e nas práticas do presente, ao invés de ficar projetando futuros? Seria possível trazermos o presente buscando a ancestralidade? Seria possível aprendermos com os povos indígenas a como construir cidades? E aí, o que você achou? Deixa nos comentários. Até mais!